Orientação da Criança, capítulo 57, o exercício e a saúde. Ocupação e recreação adequadas. Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e músculos e cérebro bem desenvolvidos, convém que estejam bastante ao ar livre e tenham ocupação e recreação na medida certa. As crianças devem ter o tempo ocupado. O devido trabalho mental e o exercício físico ao ar livre não abaterão a constituição física de seus meninos. O trabalho útil e a familiarização com os segredos das atividades domésticas serão benéficos para suas meninas. E um pouco de atividades ao ar livre é certamente necessária à sua constituição física e saúde. Exercício e ar fresco. Os que não exercitam braços e pernas todo dia se darão conta que estão fracos quando tentarem usá-los. As veias e músculos não estão em condições de realizar seu trabalho e conservar todo o mecanismo vivo em ação sadia, fazendo cada órgão do corpo a sua parte. Os membros se fortalecerão com o uso. O exercício moderado cada dia transmitirá energia aos músculos, que sem o exercício se tornam flácidos e fracos. Pelo exercício ativo ao ar livre cada dia, o fígado, os rins e os pulmões serão também fortalecidos para realizar seu trabalho. Chamem em seu auxílio o poder da vontade, que resistirá ao frio e dará energia ao sistema nervoso. Em pouco tempo, vocês se darão conta do benefício do exercício e do ar puro, que não vão querer viver sem essas bênçãos. Sem esse ar, seus pulmões serão como uma pessoa faminta, que não tem alimento. Podemos realmente viver mais tempo sem alimento do que sem ar, que é o alimento que Deus proveu para os pulmões. Os alunos precisam de atividade física. A inatividade enfraquece o organismo. Deus fez o homem e a mulher para serem ativos e úteis. Nada aumenta a energia do jovem como o devido exercício de todos os músculos no trabalho útil. Todas as habilidades são fortalecidas pelo exercício. As crianças e os jovens mantidos na escola e presos aos livros não têm sã constituição física. O exercício do cérebro no estudo, sem um exercício físico correspondente, tem a tendência de levar o sangue à cabeça, deixando desequilibrada a circulação sanguínea através do organismo. O cérebro fica com sangue demais e os membros com muito pouco. Deve haver regras que limitem os estudos das crianças e jovens a certas horas, sendo depois uma porção do tempo dedicada ao trabalho físico. E se seus hábitos de comer, vestir e dormir estiverem em harmonia com as leis físicas, poderão se educar sem sacrificar a saúde física e mental. Ensinem-se as crianças, quando ainda bem novas, a levar as responsabilidades menores da vida, e as habilidades assim empregadas se fortalecerão pelo exercício. Assim, os jovens poderão se tornar eficientes ajudadores na obra maior, que mais tarde o Senhor lhes ordenará fazer. Poucos têm sido ensinados em hábitos de trabalho, atenção e cuidado. A indolência, a inatividade é a maior maldição para as crianças da cidade. O trabalho sadio e útil será uma grande bênção, pois promoverá a formação de bons hábitos e de um caráter nobre. Planejar, variedade e mudança de trabalho. A mente e as mãos ativas dos jovens devem ter ocupação. Se não forem dirigidas às tarefas úteis que os desenvolvam e sejam uma bênção para outros, elas se ocuparão naquilo que lhes será prejudicial, tanto física quanto espiritualmente. Os jovens devem partilhar alegremente das responsabilidades da vida com os pais e, assim fazendo, preservar uma clara consciência que é realmente necessária à saúde física e moral. Ao fazer isso, devem cuidar para que não sejam sobrecarregados na mesma direção por um período muito longo. Se os jovens forem mantidos constantemente em um tipo de ocupação, até que a tarefa se torne cansativa, se conseguirá menos do que se poderia com uma mudança de atividade ou um período de descanso. Se a mente for forçada demais, deixará de se fortalecer e enfraquecerá. A saúde e o vigor podem ser conservados pela mudança de trabalho. Não haverá necessidade de trocar o útil pelo inútil, pois os divertimentos egoístas são perigosos à moral.
Cansaço, resultado normal do trabalho. Mães, não há nada que leve a tão grandes males como tirar as responsabilidades de suas filhas e não lhes dar nada em especial para fazer, deixando-as escolher a própria ocupação, talvez um pouco de crochê ou algum outro trabalho manual para se ocuparem. Deixem que exercitem os músculos. Se isso as deixa cansadas, qual é o problema? Vocês não se cansam no trabalho? A menos que sejam sobrecarregados, o cansaço vai prejudicar seus filhos mais do que a vocês? Não, de maneira nenhuma. Talvez fiquem cansadas, mas como é gostoso o repouso depois de uma jornada adequada de trabalho. O sono, o suave restaurador da natureza, revigora o corpo cansado e o prepara para os deveres do dia seguinte. Porque normalmente a pobreza é uma bênção. Alguns acham que as riquezas e a ociosidade são verdadeiramente bênçãos, mas os que sempre estão ocupados e que alegremente realizam suas tarefas diárias são os mais felizes e desfrutam da melhor saúde. A sentença de que o homem deve lutar pelo pão de cada dia e a promessa de felicidade e glória futuras vêm ambas do mesmo trono, e as duas são uma bênção. A pobreza, em muitos casos, é uma bênção, porque evita que os jovens e as crianças sejam arruinadas pela inatividade. Tanto as aptidões físicas quanto as mentais devem ser cultivadas e desenvolvidas devidamente. A primeira e constante preocupação dos pais deve ser a de cuidar para que os filhos tenham uma constituição forte, a fim de que possam ser homens e mulheres saudáveis. Sem exercício físico, é impossível alcançar esse objetivo. Para a sua própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas a trabalhar, ainda que não seja impreterível no que diz respeito à necessidade. Se quiserem ter caráter puro e virtuoso, devem desfrutar da disciplina de um trabalho bem organizado, que ponha todos os músculos em atividade. A satisfação que as crianças terão sendo úteis e não se preocupando consigo mesmas para ajudar aos outros será o prazer mais salutar que já experimentaram. Igualar as atividades mentais e físicas. Não se devem permitir aos estudantes ter tantas atividades escolares que não tenham tempo para exercício físico. A saúde não poderá ser preservada, a não ser que alguma parte de cada dia seja dedicada à atividade muscular ao ar livre. Horas regulares devem ser dedicadas ao trabalho manual de algum tipo, algo que ponha em ação todas as partes do corpo. Se o esforço das habilidades físicas e mentais for equilibrado, a mente do aluno será revigorada. Se está doente, o exercício físico frequentemente ajudará o organismo a recuperar a condição normal. Quando os alunos saírem do colégio, devem ter melhor saúde e melhor compreensão das leis da vida do que quando nele entraram. A saúde deve ser cuidada de maneira muito sagrada, assim como o caráter. A energia da juventude é desperdiçada. A juventude, no ápice e vigor da vida, pouco se dá conta do valor de sua abundante energia. Como é pouco reconhecido um tesouro mais precioso do que o ouro, mais essencial para o aperfeiçoamento do que conhecimento, posição social e riquezas. Como é imprudentemente desperdiçado. No estudo da fisiologia, os alunos devem ser levados a ver o valor da energia física e como ela pode ser preservada e desenvolvida, de modo a contribuir no mais alto grau para o sucesso na grande luta da vida. A atividade não deve ser reprimida, mas dirigida. Nossos filhos estão, por assim dizer, na encruzilhada dos caminhos, de todos os lados os atrativos do mundo, para o interesse próprio e para a autossatisfação, os tiram do caminho estabelecido para os remidos do Senhor. Tornar sua vida uma bênção ou uma maldição depende da escolha que fizerem. Transbordando de energia e ansiosos para experimentar suas aptidões, precisam canalizar sua abundante vitalidade. Eles serão ativos para o bem ou para o mal.
A palavra de Deus não reprime a atividade, mas consegue guiá-la corretamente. Deus não pede aos jovens que tenham menos aspirações. Os elementos de caráter que tornam um homem verdadeiramente bem-sucedido e honrado entre os homens, o irreprimível desejo de algum bem maior, a indomável vontade e persistente dedicação, a perseverança incansável, não devem ser desencorajados. Pela graça de Deus, devem ser dirigidos para a realização de objetivos mais elevados que meros interesses egoístas e mundanos, assim como os céus são mais altos do que a terra.